Sejam bem-vindos ao informativo do Executivo Municipal de Novo Xingu. No informativo de hoje, nós vamos estar falando sobre um assunto importante com a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, que é sobre a Itaipu Rural Show, todos os preparativos para esta grande feira que acontece em Santa Catarina e estaremos presentes lá também. E, é claro, trazer assuntos gerais para a nossa comunidade. Vamos juntos acompanhar o informativo do Executivo Municipal. Para você que acompanha o nosso informativo, antes de nós falarmos sobre a Itaipu Rural Show, quero trazer para vocês importante informação e dizer que estão abertas as inscrições para o concurso das soberanas da Corte do município de Novo Xingu. As inscrições elas vão até o dia 13 de fevereiro e poderão e deverão ser feitas presencialmente junto ao centro administrativo, a nossa prefeitura municipal. Lá vai haver então as fichas de inscrições, o regulamento de como é o funcionamento, e como tivemos essa informação também prestada pelo nosso secretário de Administração, Planejamento e Finanças, o Wagner Kupinger, no último informativo, mas reforçamos que as inscrições para as soberanas do município de Novo Xingu vão até o dia 13 de fevereiro e a escolha das soberanas, todo o procedimento será realizado no dia 11 de abril durante o baile de aniversário do município de Novo Xingu, que você também já está convidado a aguardar esta data, 11 de abril, baile de aniversário do município de Novo Xingu e escolha das soberanas também do município. Esta é a informação que a gente presta a vocês. A partir de agora, cara comunidade, nós queremos adentrar num assunto importante. Vamos falar sobre a Itaipu Rural Show, um momento onde que estaremos conversando com o técnico em agropecuária, o Leovandro Carini, que vai trazer as informações desse importante momento e também dessa atividade, como funciona até chegar então a esta importante feira que envolve os 3 estados do sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então vamos trazer essa informação a partir de agora para a nossa comunidade. Vamos conversar hoje com o técnico em agropecuária, Leovandro Carini. Seja bem-vindo, Leovandro. Boa tarde, Edila. Boa tarde, então, todo especial aos munícipes de Novo Xingu. Nós hoje vamos estar falando especificamente sobre um importante momento que é relacionado à participação do município de Novo Xingu com animais na Itaipu Rural Show. Mas é claro, a Itaipu mais uma grande feira que o município vai participar, mas tudo isso tem seu começo. Leovandro, vamos falar um pouquinho sobre a importância de todo um trabalho, um desenvolvimento, uma troca de conversa a partir de agora, para que a comunidade, não só municipal, mas também regional, entenda a importância de todo o trabalho pré-feira, seja ela no município ou seja ela numa grande feira como é a Itaipu Rural Show. Isso, Dila. Acho que é importante a tua fala aí de início, de começo. Como a gente sempre fala, a gente não gosta de pular etapas, dentro de um trabalho, nas propriedades, mais especificamente, tudo tem um começo. Eu acho que o programa de criação de terneira é isso. É um começo que tem aí, claro, o melhoramento genético vem por trás disso, mas não adianta nada ter um melhoramento genético feito de forma eficiente se nós não temos uma criação de uma bezerra de forma adequada, de uma forma profissional. Então esse programa nosso, a gente vai fazer um pouco um resgate aqui, até para as pessoas, os produtores ficarem sabendo o que acontece na Secretaria da Agricultura. Então o programa de criação de bezerras, ano passado, mais especificamente, no ano de 2025, teve 330 bezerras inscritas no programa. É um volume grande, é um volume bom, a gente sempre tem isso traçado como meta, desse número de animais, mas o que a gente precisa avançar? O que a gente traçou como metas também para o ano de 2026 é isso, é acompanhamento mais massivo nas propriedades, o acompanhamento nessas propriedades que participaram em 2025 e com certeza vão participar em 2026, acompanhamento nas pesagens, terneiras, acompanhamento da altura, peso, para que nós possamos ter esses animais
na época de inseminar com o peso adequado e na época elas vão parir também com o peso adequado. Então são, como a gente falei antes, etapas dentro do processo, né? E como a gente fala, são animais 330 que a gente precisa criar bem todas, não somente aqueles animais que vão participar de feiras, que nem a feira agora que a gente vai falar em Pinhalzinho, a feira que vai acontecer aqui no nosso município esse ano. Então a gente tem que criar todos os animais, a gente fala as 330, e todos esses animais bem criados, né? Não somente aqueles animais que participam em feiras. Mas, Dylan, assim, ó, como a gente fala hoje, um dos focos principais é o comentário da feira, né? Itaipu Rural Show, que vai acontecer agora nos próximos dias. O produtor, com certeza, uma valorização do que eu falei antes, né? De um trabalho de criação de terneiro, um trabalho correto que está fazendo a propriedade, e lá é a valorização de um trabalho dele, né? Com certeza é isso. Lá é a balança. É uma balança final que a gente observa. O produtor, com certeza, ele vai olhar para o lado, lá vai dizer o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado dentro do programa de criação de terneiro, dentro do processo de criação de terneira e também dentro do melhoramento genético, que também é uma coisa que anda junto, né? Então, o produtor vai botar isso na balança, vai pesar, vai avaliar todo esse trabalho que está fazendo. A gente, com certeza, vai querer que a gente colha frutos lá na feira, né? E os frutos é o que é? A gente conseguir as colocações boas, né? Mas o que acontece? Quando a gente não consegue, a gente também reflete, né, Dylan? Quando a gente consegue, a gente reflete, com certeza. Mas quando a gente não consegue, a gente também faz a reflexão nossa. Tem que fazer como produtor e como Secretaria de Agricultura, né? Ver onde que nós estamos pecando, onde a gente está acertando, né? Que são alguns detalhes que comprometem, com certeza, um processo de criação de uma bezerra e, com certeza, lá no futuro, quando ela for vaca também. Justamente, Leovandro. Acho que é bem colocadas as informações e você falou sobre o programa de melhoramento genético antes de a gente entrar aí nos demais assuntos relacionados à feira, mas eu acho importante nós aproveitar o momento nessa troca de informação, troca de conversa, já visto que tu tens há vários anos trabalhado justamente à frente aí do programa do melhoramento genético. Como que se realiza a escolha do animal para estar dentro do programa? Que talvez seja uma dúvida ou até uma maneira da gente demonstrar para quem está nos assistindo e nos ouvindo também como é feita essa escolha. Tem algo específico para quando ela é bezerra? Porque a gente sabe que tem todo um desenvolvimento posterior, mas gostaria que falasse um pouquinho sobre esse momento de escolha. Com certeza, Dilamaro. Tem bezerras que nascem, a gente sempre fala isso, né? Que nascem para participar em feiras, exposições, enfim, né? Nascem com um tamanho maior, enfim, com características, que a gente fala características positivas, características boas, né? Dentro do que a gente quer para participar de uma feira, né? A gente não vai agora falar em características, senão a gente vai se estender muito na conversa, perfeito, né? Com certeza, né, Dilamar? Mas são essas as ideias. A gente pega lá 4, 5 bezerras, escolhe uma ou duas que o produtor queira participar, separa automaticamente, né? Separa ela, tem um processo de criação diferente que não, na nossa ideia, nós temos que mudar essa ideia um pouquinho, né? Nós teríamos que criar todas as terneiras de forma correta, que nem aquela que participa da feira. Todas as terneiras vão dar lucro para o produtor dentro da propriedade, né? Ou senão o produtor não queira ficar com a bezerra ou com a novilha, ele vai poder comercializar ela. É um outro ponto interessante que a gente fala em épocas de crise do leite, ou não seja crise, mas o preço um pouco inferior, né, como está agora, que o produtor possa ter uma receita que não seja além do leite que está vendendo para as indústrias, que seja a venda de animais, a venda de genética que a gente fala, né, e que o nosso município, que com certeza é um exemplo disso, né, vende muito animais para outros municípios, para a região toda ou para o estado todo. E um dos pontos que a gente fala de nós levar animais em exposição é demonstrar o potencial que os produtores têm, que o município de Novo Xingu tem. Então é uma coisa assim, nós temos que mostrar, eu sempre digo para o produtor, nós temos que mostrar a nossa propriedade, nós temos que criar um logo da nossa propriedade, para nós divulgar todo esse trabalho que acontece dentro da propriedade, para nós podermos ter essa renda extra
além do leite, né, que a gente vende para as indústrias, como eu falei antes, essa renda extra que é a venda de animais e uma venda consideravelmente boa, quando a gente fala isso, né? Para que o produtor tenha essa receita, para poder dar o giro dentro da propriedade, para ter outros ganhos, né? Que seria a questão da venda de animais, venda de genética. Porque justamente, quando participa, né, pode ajudar a esclarecer também, de uma feira, é importante que aquele animal que esteja na feira ele seja um exemplo daquilo que o produtor tem para depois poder também comercializar os animais que ele tem, não especificamente aquela que foi uma campeã, enfim, que esteve na exposição. Mas obviamente que, acima de tudo, o programa de melhoramento, né, o programa de criação da terneira, visa muito também, obviamente, a produção leiteira, né? Ou seja, criar o animal da melhor forma possível para que seja um bom produtor de leite também, né? Como a gente fala sempre, quando a gente está acompanhando as propriedades, essa pesagem de altura e peso dos animais, ver se está dentro, o peso e a altura estão dentro conforme a idade do animal, né? Se está dentro do gráfico, dentro da tabela, a gente quando vai lá não pesa ou não meça somente aquela bezerra que vai para a feira. É todo o rebanho da propriedade, todos os animais jovens, né? Todas as bezerras, todas as novilhas, então faz esse acompanhamento, para que o produtor, é como você falou, Dira, ele vai estar expondo mas está ficando na propriedade e talvez 5, 10 novilhas aí, né? Que estão na propriedade, mas que estão ali pagando a conta muitas vezes, né? Então o produtor, o que vai acontecer? Ele vai estar mostrando a propriedade lá com uma bezerra, mas com certeza, se ele quer comercializar alguma coisa, né? Porque a gente está vendo em várias propriedades sobra de animais. Então essa sobra tu pode reverter ela em lucro, né? Em receita para a propriedade. Porque hoje tu vender um animal aí por um valor razoavelmente bom, tu tem uma receita boa. Que tu, como eu falei antes, para custear várias despesas que o produtor tem ali com atividade ou com outras atividades ou manutenção até da própria propriedade, né? Justamente porque dentro de todo o processo de produção tem, né, a renovação do rebanho, né, e também tem aqueles animais que vão restar porque já está com o seu rebanho completo, com o limite, né, atingido. Dila, hoje tem uma taxa de descarte nos rebanhos muito grande, né? Então tem que ter animais de reposição, né? São os animais jovens automaticamente. Mas nós estamos vendo propriedades hoje que estão fazendo muito semi-sexado, né? E está trazendo muitas novilhas, muitas bezerras nascendo, né? Então está aumentando o número de animais jovens. E a gente sabe que tendo o número de animais jovens da propriedade, ele custa para a propriedade, né? Então o produtor automaticamente pode comercializar alguma terneira nascida, recém-nascida a gente fala, né? Ou esperá-la estar prenha, enfim, né? Mas é esse o objetivo, Dila. É participar de exposições, demonstrar o potencial do nosso município e com certeza, nós estava, Dila, falando agora com um dos produtores que esteve participando na Itaipu em 2025 e até teve uma colocação muito boa, ele ficou nas categorias, ele disse que naquela semana ou naqueles dias ele tem uma procura, tem pessoas ligando do estado, do nosso estado do Rio Grande do Sul, para ele, se ele estava querendo comercializar algumas bezerras, algumas novilhas. Então ali demonstra toda aquela questão de divulgação da propriedade. É o que eu falei antes, o produtor tem que divulgar, mostrar o trabalho dele, né? Criar uma característica da sua propriedade. Hoje, eu vejo assim, ó, que bom, nós estamos sócios na Gadolando, né? Mas cada propriedade já criou um nome da propriedade dele. Eu vejo várias propriedades ali criando Tambo, né? Isso. Que é uma referência para a propriedade. Então isso é muito importante para a propriedade porque ela fica visível, né? Marca. Uma marca, isso, uma marca. E essa marca, a gente pode vender essa marca para os nossos vizinhos do município, para o nosso município, enfim. Mas nós temos que objetivar isso no futuro, né? Porque além do leite, né? Nós temos que comercializar alguma coisa em genética, ou enfim, embrião, né? Mas é uma coisa que de momento é vender animais, né? Então esse objetivo é traçado, acho que dentro de nós, tanto como as propriedades que estão trabalhando, né? Tanto como feira e dentro dos programas de criação
de bezerras. Justamente, Leovandro. E também é importante, né, já que falavas em comercialização e hoje se escolhe as bezerras, as melhores, né, dentro dos seus perfis, qual a importância de estar cada vez mais tendo dados desses animais, né? Dados que eu digo assim, pai, mãe, esses dados, qual a importância disso tudo? É muito importante, Dila, porque assim, nós tendo dados na mão, a gente pode ir, questão de, como eu falei antes, o programa de questão interna é isso, a gente mensurar através da pesagem do animal, medindo a altura, para ver se ela está com desempenho dentro da idade dela, né? Mas os dados também, tendo pai, tendo mãe, que a gente fala em pedigree, né? Para nós não haver problema de consanguinidade, não inseminar com um parentesco próximo, enfim, né? E o que é o bom disso é que nós também, e falo, estou repetindo de novo, né? A gente tem essa associação com a Gadolando, onde os animais são registrados e em cima daquele registro aparece todo o grau de sangue. Hoje nós temos animais PO no nosso município, até animais que vão estar participando em Pinhalzinho, né? Com esse grau de sangue, animais PO, e com certeza nós valorizando a genética, transformando o nosso rebanho em animais PO, no momento que a gente quiser, com uma sobra de animais, né, na propriedade, quiser vender alguma novilha, alguma vaca, alguma bezerra, sendo PO a gente tem uma remuneração maior, com certeza o nosso ganho é maior, e o investimento, Dilamar, é baixo. Hoje o custo de um registro não é alto, né? Então a gente tem que procurar fazer isso, ter esses dados na mão, dados palpáveis, a gente fala, né? Porque muitas vezes a gente conhece, você, Dilamar, nós conhecemos a maioria dos produtores aqui do nosso município, mas se vier outras pessoas aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul, nosso município vizinho, muitas vezes não conhece a propriedade, né? Mas nós tendo os dados em mão para mostrar para aquele outro produtor, cria uma credencial muito grande para que aquele produtor consiga comercializar algum animal, quem sabe, né? Justamente, é uma linha produtiva muito, que está muito forte, né? Muito já, as pessoas têm melhorado nessa questão, e é sempre importante, obviamente, manter ali uma qualidade, para que justamente quem possa vir possa saber e conhecer cada animal que está lá na propriedade, sem precisar conhecer o produtor, assim se dizendo, né? Mas vai poder saber a qualidade genética que está disponível ali. E o município tem diversos programas, né, que vem desenvolvendo, que pode auxiliar também muito nisso, e é importante que a nossa comunidade esteja envolvida. Mas bem, Leovandro, vamos lá. Vamos partir agora para falar especificamente desta Itaipu Rural Show, de todo esse trabalho que a Secretaria vem desenvolvendo pré-feira. Isso é importante a gente dizer. Então, fale um pouquinho sobre os preparativos. Nós tivemos alguns dias atrás algumas informações já que trouxe de produtores, enfim, mas gostaria que você, como uma das pessoas que vem coordenando todo esse trabalho, possa nos ajudar e explicar e falar para a comunidade o funcionamento pré, né, Itaipu Rural Show. Nós tivemos sim, Dilamar, só comentando um pouco a questão do número de animais e número de produtores, uma evolução, né? Partimos de 11 animais em 2025 para 3 animais, então, em 2026. Nós tínhamos 9 produtores em 2025 para 10 produtores agora em 2026. Um trabalho que a Secretaria mudou, mal dizer, né? Mas a gente fez algumas coisas diferentes do que fizemos em 2025. O que a gente fez de diferente, a gente fez uma pré-tosquia, a gente fala, né? Pré-tosquia nas propriedades. Então todos os 3 animais foram tosquiados, principalmente para ver escória corporal, ver alguma coisa de algum problema, principalmente questão de verrugas, carrapatos, berne, enfim, que tudo isso é algo assim que não pode entrar na feira. Então, assim, tem uma barreira, né, na entrada da feira lá, e se tiver algum desses problemas aí que eu falei de carrapato, de berne, ou de verruga principalmente, que nosso gado está muito problemático nessa questão aí de verrugas, né, já tiremos de algumas, tínhamos que tirar e cauterizar, mas nós temos que avaliar dessa forma. Então, as terneiras limpas, fazendo essa tosquia, a gente consegue observar melhor a terneira, né? Para não ter esses problemas na hora de nós entrar
com esses animais lá no estado de Santa Catarina. Os preparativos, com certeza, além da tosquia, a gente fez na última semana então o casqueamento, aonde foi contratada uma pessoa, então um cascador muito profissional ali fez esse trabalho. Acho que é importante a gente fazer uma coisa profissional para a gente estar participando de uma feira que reúne animais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. É uma feira que vai juntar muitos estados, né? Muitos produtores, então a gente também tem que estar preparado, né? Com nossos animais. Os nossos produtores estão muito empolgados, com certeza, né? Estão acabanharam já os animais já há dias, tá no momento ali que já estão abanhando, já estão cabresteando elas, né? Amansando, como a gente diz, para que depois lá no desfile, quanto mais mansa que ela tiver, melhor que ela possa ser conduzida de uma melhor forma, né? E que com o jurado consiga observá-la melhor. O animal tem que andar bem para que ele possa olhar melhor o animal, visualizar melhor o animal, né? Para o animal não ser penalizado, né? Se começar a querer cair no chão, ou enfim, né? Mas aqui não é nosso caso. Os produtores estão fazendo de uma forma bem correta, né? Então acho que um pouco é isso. Eu acho que nós temos os produtores aqui, com certeza, nós temos alguns produtores que vão participar pela primeira vez, Dila. Temos produtores já que estão já de mais tempo, né, com nós. Então acho que com certeza uma troca de experiências. Esses produtores mais jovens que estão indo vão com certeza ganhar um pouco de tributo, né, junto ali, e com certeza os que estão indo por mais vezes também já tem larga experiência nesse sentido, né? Justamente, é importante, né, que todos são sabedores, nós temos a nossa festa da terneira, tem Xingu Fest, então todo esse trabalho, os produtores já conhecem a forma, não muda, né, os julgamentos lá não tem assim uma diferença tão grande, né, até porque tem julgadores que fazem seus julgamentos lá que já vieram no município do Novo Xingu, ou que estão lá presentes acompanhando também, não é, Leandro? O jurado que vai ser agora lá, que é o Flávio Junqueira, esteve com nós aqui no ano de 2022, julgou a nossa Xingu Fest, então é um jurado de experiência, né, de renome, mas como eu falei antes, o bom da feira lá, com certeza, é o julgamento e tudo, mas é um contexto que a gente vai estar de terça até sábado lá, onde a gente tem um stand nosso da prefeitura, ali com os produtores, com as novilhas dos nossos produtores, passa muita gente ali, passa muito produtores, enfim, passa muitas pessoas, observam nossos animais, tiram alguma dúvida, perguntam o que fizeram nessa bezeira, o que deixaram de fazer, enfim. É uma troca muito grande de experiências e uma curiosidade as pessoas estão passando para saber de onde que são esses animais, né? Novo Xingu fica onde, enfim, né? Eu acho que esse é o bom da coisa. Nós tentarmos mostrar, como eu falei antes, para uma região sul, quando te falo, porque vai abraçar 3 estados, né? Aqui. Então a gente está demonstrando tudo que a gente... E uma troca de informação muitas vezes, porque chega pessoas lá, mas passa o contato de vocês, eu quero conversar com algum produtor, enfim. O produtor está aqui? Não, o produtor só vem sexta, né? Que sexta é o dia do julgamento, que daí todos os produtores provavelmente vão para lá. Eu quero ligar para eles, eu quero conversar muitas vezes. Olhou para uma terneira, tem uma característica boa, filho de um touro de renome, né? E a terneira foi bem criada. Eu quero ver com ele se ele não tem animais na propriedade para venda. Enfim, é uma questão assim, ó. A feira, ela possibilita de nós divulgarmos para uma quantia grande de área, né? Como eu falei, pega todo o sul do Brasil. Então, a divulgação é grande, Edilamar. Justamente. E fica a prova de que, indiferente do tamanho da propriedade, da quantidade de animais que tem, mas que carrega genética, porque se não houvesse um trabalho por parte do município, por parte do produtor especialmente, que abraça a causa de melhorar a genética, de querer melhorar a sua propriedade, de melhorar a sua produção, hoje não teríamos animais que estariam indo a esta importante feira que é a Itaipu Rural Show, assim como já participamos de outros lugares. Dila, só para fazer a questão sim, a evolução que a gente teve, é a terceira vez que a gente está participando na Itaipu, né? Então a evolução foi muito grande, estava falando até na secretaria ali, há poucos dias com o secretário, Sérgio, enfim, né? Da primeira vez agora, a terceira, a gente evoluiu muito, como produtores, como nós da secretaria, né?
cada vez a gente vai aprendendo mais junto ali, os produtores que estão na feira, né? Mas com certeza foi muito a questão de produtores, a preparação dos nossos animais na casa dos produtores, depois uma preparação lá dos animais, então isso é interessante, né? Essa evolução que a gente teve nesse tempo, né, de 3 feiras. Justamente. Bem, bom, Levando, a gente vai chegando ao final dos nossos assuntos, né, porque é importante a gente fazer toda essa conversa para conhecimento da comunidade municipal, da comunidade regional, do que vai ocorrer. A feira inicia que dia? Ela inicia o dia 18 de fevereiro, nós estamos indo dia 17, que é numa terça-feira. A gente já quer comunicar então a todos os munícipes, né, que acompanhem o julgamento na sexta-feira, dia 20, em torno das 9 horas da manhã. Esse julgamento é ao vivo, pelo canal do Leite no YouTube, né? Então quem quiser acompanhar é só entrar no YouTube lá, digitar canal do Leite, que vai aparecer então lá o julgamento na Itaipu Rural Show. Quem quiser acompanhar, né? E Perfeito. Torcer com certeza para os nossos produtores aqui do nosso município. Certamente, Levando, a gente vai lá também trazendo informações no decorrer dos dias aí. O grupo que vai estar presente lá também vai estar trazendo informações para nós poder levar conhecimento da nossa comunidade através das nossas redes sociais, enfim, né, dos meios de comunicação que a gente utiliza para mostrar a importância, não somente ou principalmente, né, dos nossos produtores que estarão lá presentes com seus animais até aquele momento. Muito bem, então inicia dia 18, vai até o domingo, na verdade. Não, lá, né? até no sábado. Até no sábado. Até no dia 21. Até dia 21. Temos os animais jovens que são na sexta, né? Que nem o gado holandês jovem é na sexta manhã, animais Jersey jovens é na sexta de tarde, e daí as vacas, tanto holandesa como Jersey, é no sábado. E no sábado, então, encerra tudo a feira, que é uma feira tão importante para o estado de Santa Catarina. Dá muito movimento, muitos expositores, em torno de 300 animais de gado de leite sendo expostos, né? Gira em torno de 50 a 60 expositores de gado de leite, é um número muito grande. Nós estávamos até observando, falando com a pessoa que casqueou para nós, as terneiras, né? Ano passado era no Xingu, aqui do Rio Grande do Sul que estava. Esse ano temos mais 2 ou 3 produtores que estão acompanhando também, indo para lá, né? Então, uma feira muito importante no cenário, uma feira oficial, uma feira ranqueada. E até falando de Ilamar, agora estava lembrando, falando em feira ranqueada e tal, como ela é uma feira ranqueada, feira oficial, as primeira e segunda colocada, no final do julgamento, elas são fotografadas, né? São animais que são fotografados dentro do lonão lá. Não sei se tu viu na última, né? Perfeito. Então, ficou em primeira e segunda colocada aqui, e nós tivemos uma propriedade, até vou citar o nome da propriedade do seu Marcos Ols, o Tambo Ols. Ele teve um animal que ficou em segundo colocado na categoria. Esse animal foi fotografado, né? E no final do ano, então, todos esses animais, de primeiro e segundo colocado na categoria, todos esses animais são juntados, então, num banco de dados, né? Isso é juntado diversas feiras, que né, aqui nós estávamos na Itaipu, mas aqui no Rio Grande do Sul tem a de Campo Novo, que é a Expo Agro, tem a Fena Sul, tem a Expo Inter, tem a Agroleite. Estou citando algumas, mas tem em Minas Gerais, tem feiras que tem no Ceará também, então são diversas feiras. Mas no final do ano são recolhidas, dizendo assim, né, todas essas fotos, e é avaliado por 5 jurados no final do ano, em dezembro, os 30 melhores animais do nosso Brasil, né? E nós tivemos a graça de uma novilha, que é essa do Marcos Olos, do Tambo Olos, ter ficado entre as 30 melhores, né? Ela ficou em segundo colocado na Bezerra Sênior, o animal dessa propriedade, do Marcos, e no final do ano, como eu falei, né, foi avaliado por esses jurados, né, perante essas fotos, né, dos animais aí, e ela se consagrou, né, entre as 30 melhores. Então, fica feliz. Eu sempre digo assim, nós como secretaria, e com certeza lá a propriedade do Marcos, né, é um orgulho, né, ter um animal desse feito, né, que conseguiu tudo isso, mas nós como secretaria, a gente também fica feliz por um trabalho
que é feito e é conseguido no final. Justamente. Bem, você falava ali com relação, agora tu falou da categoria sênior, nós não falamos, ou se tu tem a possibilidade de nos trazer essa informação, das categorias que terão animais nessa feira lá em Itaipu, do município. Dylan, sim, nós estamos, eu não lembro agora, são 7 ou 8 categorias que tem num total, agora não estou lembrado de memória, né? Mas nós temos em 6, estamos representando então o município de Novo Xingu, em 6 categorias, a distribuição. Claro, vai ter categorias que nós temos a mais que uma, né, do nosso município. Temos categorias, tem 4 animais no nosso município, né? Perfeito. Há muitas vezes o produtor está dizendo, mas estamos competindo entre nós. Claro, estamos competindo entre nós, mas lá nós vamos ter talvez uma categoria com 25, com 30, 35 terneiras. Então, se nós conseguir com 1 ou 2 ou 3 ou com as 4, encabeçar uma categoria, ficar lá na frente, com certeza uma valorização muito grande para a secretaria e para os produtores, né, que estão lá. Porque quando digam assim, nós estamos saindo aqui do Novo Xingu, com 13 terneiras indo para lá, é um time. É o time do Novo Xingu. A gente vai tentar disputar com os outros produtores que estão dos estados, como falei, de Santa Catarina ou do Paraná. A gente vai ir para disputar. É o nosso time indo para lá. Nosso objetivo é esse. Conseguir esse feito, tentar conseguir ficar melhor, mas bem colocado nas categorias com esse nosso time das 13, né? Perfeitamente. Muito bem, Levandro. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa e dizer que sempre é importante nós trazer conhecimento para a nossa comunidade, falando um pouquinho sobre essa importante experiência da feiras, programas, enfim, na área leiteira, que é o que a gente abordou no dia de hoje. Muito obrigado, Levandro. Agradeço também a você, Dilamar, e a gente agradece também a possibilidade de a gente relatar um pouco do que está acontecendo e do que vai acontecer agora nos próximos dias. Cara, comunidade, acompanhamos então esta importante fala que tivemos com o técnico em agropecuária Levandro Carini, representando então a secretaria, falando em nome de toda a secretaria desse importante momento. E assim é que a gente vai levando a informação para a nossa comunidade, todos os programas, todos os finais de semana, através das nossas redes sociais, também do rádio. Muito obrigado mais uma vez por vocês terem estado com a gente, acompanhando o informativo do Executivo Municipal.